Eu quero saudar você que está assistindo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Até aí a palavra do Senhor. E nós começamos aqui no versículo 1, dizendo a respeito de João Batista. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista. João Batista foi levantado por Deus para vir preparar o caminho para Jesus. Quando a Bíblia nos diz naqueles dias, nos perguntamos quais dias? Se nós formos ler o contexto dessa passagem, a gente se depara com o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias havia se cumprido uma profecia e uma promessa de Deus para a humanidade. Naqueles dias tinha nascido Jesus Cristo. Aleluia! Naqueles dias nasceu o Salvador, aquele que viria como Redentor, redimir toda a humanidade dos pecados, aquele que viria trazer de volta o elo entre Deus e a humanidade, aquele que viria para nos resgatar de nossos pecados, para nos trazer salvação e cura das nossas enfermidades. Então, anteriormente a Jesus Cristo, Deus levantou João Batista para pregar. Versículo 2, ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Essa foi a pregação de João Batista. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E aí nós nos perguntamos: arrepender-se de quê? Ou arrepender-se por quê? E é aí que eu quero tratar hoje nessa oportunidade. É sobre arrependimento. É um tema que precisamos nós cristãos rever em nossas vidas constantemente. Precisamos sempre nos lembrar das Escrituras e da palavra de Deus que nos diz: arrependa-se. Primeiro, a palavra de Deus diz que o homem pecou e está destituído da glória de Deus. A palavra nos diz também que por um homem, Adão, entrou ao mundo o pecado. E Jesus é aquele que vem para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Temos que nos arrepender dos nossos pecados que cometemos, da nossa maneira, muitas vezes errônea, de viver, para que o caminho para a salvação seja preparado. Agora, para que haja um arrependimento,
é necessário pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, o reconhecimento. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que reconhece os seus pecados e confessa com a sua boca, Deus é fiel e justo para limpá-lo e purificar de toda iniquidade. Mas a palavra também diz que aquele que não reconhece não alcançará misericórdia. Precisamos reconhecer que somos falhos e que pecamos. Esse é o primeiro ponto. Quando nos relacionamos entre pessoas, todos nós temos qualidades positivas e qualidades também negativas. E as positivas, elas tendem a somar, mas muitas vezes as negativas, elas tendem a se destacar um pouco mais dentro de um relacionamento. E é importante para nós reconhecermos os nossos erros para que os nossos relacionamentos caminhem bem. Da mesma maneira, com Deus, é importante reconhecermos que somos pecadores e que precisamos da graça e da misericórdia de Deus para que possamos, para que Deus possa trabalhar em nossas vidas e possamos manter um bom relacionamento com Deus. Mas haverá quem diga: eu não me importo, outras pessoas fazem coisas piores dos que as minhas. Ou haverá quem diga: por que a necessidade de reconhecer? Mas eu te digo que aquele que reconhece, confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia e graça de Deus. Aleluia! Por isso precisamos, em primeiro lugar, reconhecer as nossas falhas. E a maior dificuldade em reconhecer não é simplesmente o fato de saber que temos falhas, mas é o de admitir as nossas falhas. É de ter a humildade de admitir os nossos erros, de admitir o nosso pecado e confessá-los com a nossa boca e ter a disposição dentro de si para consertar. Isso é importante. E em segundo lugar, para que possamos nos arrepender, para que possa haver um arrependimento, é necessário mudar de opinião. É importante que nós mudemos de opinião com relação ao nosso erro, com relação às nossas falhas, com relação ao nosso viver. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai
a vossa mente através da palavra de Deus. Por que eu digo isso? Muitas vezes é fácil para nós olharmos os erros alheios, mas fulano fez tal coisa. Você viu o que ciclano fez? Você viu que barbaridade o que tal pessoa cometeu? E muitas vezes compararmos os nossos erros com os erros alheios. E muitas vezes colocarmos medidas nos erros. Mas não. A nossa luz e a nossa balança não deve ser o erro que o outro cometeu. Não deve ser o pecado que fulano cometeu. Mas a nossa luz e a nossa balança deve ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus considera como pecado? Porque para mim, uma mentirinha às vezes é boa. Não, porque para mim, omitir certas coisas às vezes faz bem. Porque para mim, agir de tal maneira me beneficia. Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a nossa luz e a nossa balança para revermos as nossas condições seja a palavra de Deus. E João Batista apregoava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. Precisamos reconhecer, olhar para nós mesmos e ter a humildade de dizer: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu pequei contra Ti. Deus, eu pequei contra o meu irmão. Eu preciso mudar. Precisamos mudar de opinião com relação ao pecado. Não, uma mentirinha. Não, foi só uma coisinha. Não, que o olho não vê, o coração não sente. Não, irmãos. O Senhor contempla todas as coisas. E em terceiro lugar, precisamos mudar de atitude. Arrependimento significa conversão, significa mudar de direção. Nós íamos por um caminho de pecado, a porta larga, o caminho que leva à perdição. Mas através do Evangelho, nós convertemos o nosso caminho e passamos a andar segundo Deus deseja que nós andemos. Precisamos mudar de atitude. Precisamos mudar de opinião e mudar de atitude. Se roubávamos, já não roubamos mais. Se éramos desonestos, já não o seremos mais. Se mentíamos, já não mentiremos. Se adulterava, já não adulteraremos. Enfim, cada um sabe dentro de si a área que precisa mudar. Agora,
Isso não significa que seremos perfeitos. Tampouco significa que não tornaremos a falhar. Mas o que Deus requer de nós hoje é estar disposto, é abraçar a graça que nos foi dada e dispor força e com a ajuda de Deus nós mudarmos. Com certeza, de hoje em diante, nós tornaremos a errar. Com certeza, em algum ponto das nossas vidas, nós falharemos. Mas aquele que começou uma boa obra em nossas vidas, Ele há de aperfeiçoá-la. Aquele que prometeu, Ele fará em nossas vidas. E ainda que tornarmos a errar ou a cair, as mãos do Senhor estão estendidas para nós. Deus nos dá a cada dia novas oportunidades para recomeçarmos. E hoje é o tempo de nos voltarmos mais para Ele. As misericórdias de Deus são novas cada manhã sobre nós. E é em base disso que nós vamos tomar força e agarrar essa graça, não mais desprezar a graça. Porque quando desprezamos a graça, nós acumulamos para nós mesmos ira e condenação. Mas quando reconhecemos a necessidade de um Salvador, e com as poucas forças, nós decidimos mudar de opinião e de atitude, Deus completa a sua obra em nossas vidas. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Devemos preparar as nossas vidas. Quando Jesus nasceu, muitos prepararam para Jesus ofertas de incenso, de ouro, de perfumes. E João Batista ele veio apregoar para prepararmos para o Senhor o caminho, veredas retas. Devemos preparar as nossas vidas para receber a salvação do Senhor. Quando nós recebemos uma visita em nossas casas, nós procuramos limpar cada cômodo da casa, jogar todo o lixo, arrumar os cômodos. Nós preparamos uma boa refeição, nós damos de beber às nossas visitas, nós lhe dizemos: olha, esta é a minha casa, sinta-se à vontade. E nós procuramos proporcionar para as nossas visitas o melhor
do que está ao nosso alcance. E da mesma maneira, João Batista, ele nos diz: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O Espírito Santo habita em nós, somos templos de Deus. Devemos preparar a nossa vida para receber a salvação do Senhor. Para receber o Senhor, devemos proporcionar, dentro das nossas forças e da nossa limitação, o melhor para o Senhor. E o melhor está em arrepender-se. Aleluias. Reconhecer, mudar de opinião e mudar de atitude. Quando nos relacionamos entre pessoas e prezamos muito uma amizade, muitas vezes, para zelar e preservá-la, é necessário abrir mão de certas coisas, muitas vezes do nosso orgulho, muitas vezes do nosso ego, muitas vezes de vantagens ou benefícios, por amor e por apreço. Muitas vezes requer de nós um certo sacrifício. Mas, quando nós o fazemos, os nossos relacionamentos, eles tendem a se fortalecer cada vez mais. Da mesma maneira, deve ser o nosso relacionamento com Deus. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Amém.